Você acha que conhece a beleza, acha que conhece a mulher cujo rosto lhe tira o fôlego, cuja presença provoca um nó no seu estômago, cujo sorriso o convence de que foi escolhido pelo próprio destino. Mas deixe-me dizer-lhe algo que você não está preparado para ouvir. As mesmas coisas que a tornam magnética são, muitas vezes, as mesmas coisas que a tornam instável. Isso não é um insulto, não é amargura. É a realidade psicológica que todo homem que viveu o suficiente acaba por aprender da maneira mais difícil. E se você nunca foi queimado pela beleza, um dia será, porque a beleza sem equilíbrio interior é como fogo nas mãos de uma criança, cativante, mas destinada a destruir. Erich Fromm escreveu: a tarefa não é tanto ver o que ninguém mais vê, mas pensar o que ninguém mais pensou sobre aquilo que todos veem. Todo homem vê a beleza dela. Todo homem sente a atração. Mas o que eles não conseguem pensar, o que se recusam a ver, é que essa beleza foi transformada em arma, não necessariamente por ela de forma consciente, mas pelo mundo que a criou. Fromm compreendeu algo que a maioria dos homens não entende. Quando a sociedade recompensa uma mulher puramente pela sua aparência, priva-a da necessidade de desenvolver os pilares mais profundos do ser: humildade, resiliência, empatia e verdade. Ela se torna um reflexo, não uma pessoa, uma performance, não uma presença. E quando o valor de uma pessoa está ligado à performance, a sua sanidade fica acorrentada à aprovação da multidão. Você, como homem, precisa entender que não se trata de odiar mulheres bonitas. Trata-se de ver a engrenagem por trás delas. Fromm alertou: se eu sou o que tenho, e se o que tenho for perdido, quem então sou eu? A mulher atraente é ensinada, muitas vezes desde a infância, que o que ela tem é a sua beleza. É-lhe dito em olhares subtis, em gostos, nas redes sociais, na adoração de estranhos, que esta é a sua moeda de troca. Mas eis a tragédia. A beleza é perecível. Ela decai sob o peso do tempo, da maternidade, da doença, ou mesmo com o surgimento de rostos mais jovens. E como foi treinada para investir todo o seu valor no que ela tem, em vez de em quem ela é, a perda da beleza torna-se a perda do eu. Essa é a fenda na fundação por onde a instabilidade mental se infiltra. Você já viu isso? A mulher que entra em espiral quando já não é o centro das atenções, que ataca quando se sente ofuscada, que fabrica crises apenas para recapturar a atenção que lhe escapa por entre os dedos. Isso não é coincidência. É a consequência lógica de um eu construído sobre validação externa. Fromm descreveu isso como a orientação de marketing, na qual um ser humano se trata a si mesmo como um produto a ser vendido, ajustando constantemente a sua embalagem para se manter desejável. A mulher atraente vive nesta armadilha e aqui reside o perigo para você. Se você ama um produto, nunca poderá amar verdadeiramente uma pessoa. Você estará sempre a perseguir a sua versão mais recente e ela estará sempre a perseguir a aprovação que lhe diz que ela existe. Homens precisam de ouvir isto sem hesitar. Quando conhecem uma mulher bonita, não a estão a conhecer a sua armadura, o seu cabelo, a sua maquilhagem, a sua persona online curada, o seu riso sedutor. Estas são defesas tanto quanto são convites. Fromm entendia que ter fé exige coragem, a capacidade de correr um risco, a prontidão para aceitar até mesmo a dor e a desilusão. Mas quando a beleza a protegeu da rejeição por toda a vida, ela nunca foi forçada a construir essa coragem. E sem ela, ela é vulnerável, não aos outros, mas a si mesma. É por isso que tantas mulheres atraentes parecem mentalmente instáveis. Não porque a beleza as torne más,
mas porque a beleza as isola das próprias lutas que forjam a estabilidade. Pense nisso. Quando foi a última vez que ela teve de lutar por gentileza? Quando foi a última vez que teve de conquistar confiança sem a sua aparência? Quando foi a última vez que o seu valor foi determinado pelas suas ações em vez da sua imagem? Se a resposta for nunca, você está a lidar com uma pessoa cujos músculos emocionais atrofiaram. E quando a vida inevitavelmente a testar, quando a beleza não for suficiente, ela não terá uma força para resistir sem quebrar. E é aqui que a maioria dos homens é destruída, não pela beleza dela, mas pela incapacidade deles de separar a mulher da ilusão. Você apaixona-se pelo reflexo dela, não pela sua realidade. Começa a defender o comportamento dela para si mesmo, porque o mundo ensinou-lhe que beleza deve significar bondade, que elegância deve significar profundidade emocional. Mas Erich Fromm nos avisou: o homem moderno transformou-se numa mercadoria. Ele experiencia a sua energia vital como um investimento com o qual deve obter o maior lucro possível. A mulher atraente numa sociedade que recompensa o seu rosto antes da sua mente é condicionada a ver até mesmo as suas relações como transações. Ela não o ama por quem você é. Ela ama o que estar com você diz sobre ela e o que você pode dar-lhe para manter a imagem que ela vende ao mundo. Agora, isto não significa que ela seja uma manipuladora consciente. Em muitos casos, é pior. Ela nem sequer sabe que o está a fazer. Fromm explicou que ter consciência de si mesmo é a coisa mais básica que se pode fazer pelo próprio crescimento. Mas a consciência exige luta, e a beleza protege-a disso. A mulher comum pode ter de enfrentar a crueldade da rejeição e, nessa dor, descobrir quem ela realmente é. A mulher atraente, ela aprende, em vez disso, a ampliar as suas vantagens e a silenciar tudo o que as desafia. E aqui reside a tragédia. Quanto mais ela evita a realidade, menos equipada se torna para viver nela. Você já viu o padrão? O colapso por causa de um comentário inofensivo, a comparação obsessiva com outras mulheres, a incapacidade de ficar feliz pelo sucesso de uma amiga sem se sentir diminuída. Isso não é aleatório. É a inevitável erosão psicológica de uma vida construída em terreno frágil. Fromm escreveu: o amor próprio não é tanto um sentimento que se tem por si mesmo, mas uma condição de estar enraizado em si mesmo. Mas quando as raízes nunca foram mais fundo que o espelho, o menor dos ventos arrancará a árvore do solo. A beleza sem crescimento interior não torna uma mulher mais forte, torna-a mais dependente de um fluxo constante de validação, mais desesperada por ele, mais frenética quando ele desaparece. Homens, entendam isto. Quando constroem a vossa vida em torno de uma mulher assim, não estão a amar uma parceira, estão a gerir um vício. Ela é viciada em aprovação, e vocês tornar-se-ão os fornecedores. Passarão os dias a tentar antecipar os seus humores, a tranquilizar as suas inseguranças e a alimentar a sua fome de atenção. E aqui está a parte mais cruel. Não importa o quanto vocês deem, nunca será suficiente. Fromm alertou que a ganância é um poço sem fundo, que esgota a pessoa num esforço infindável para satisfazer a necessidade sem nunca alcançar a satisfação. Esse poço sem fundo pode estar disfarçado por trás de uma maquilhagem perfeita, um sorriso angelical e um riso que o faz esquecer o mundo, mas o poço permanece. É por isso que tantos homens se sentem esgotados após um ano ou até mesmo um mês com um certo tipo de mulher atraente. Não é que ela seja má, é que você foi recrutado para manter a sobrevivência psicológica dela. Uma sobrevivência que depende da única coisa que você não pode dar-lhe: um sentido de identidade. E porque ela não consegue se sustentar, você vai quebrar
sob o peso de sustentá-la também. Essa é a parte que ninguém lhe conta. A parte que você só entende quando a vive, quando se vê a tornar-se menor, mais silencioso, mais cauteloso, apenas para evitar desencadear a próxima tempestade. Você pode estar a pensar, mas ela era tão doce no início. Claro que era. Fromm entendia que o início das relações muitas vezes se baseia em fantasia, não em verdade. O perigo no passado e no presente reside no fato de que a natureza do homem, embora tenha sido moldada pela história, não foi alterada por ela. Os primeiros dias são a máscara, a performance. E quando a performance termina, você encontra instabilidade por baixo, a ansiedade de alguém que foi ensinada a existir apenas quando é desejada. E essa instabilidade, meu amigo, tornar-se-á o sistema climático da sua vida. Se quer saber quão fundo isto vai, precisa de compreender a prisão de identidade que a beleza constrói em torno de uma mulher. Fromm escreveu: Não é rico quem tem muito, mas quem dá muito. Mas a mulher atraente é ensinada que dar é opcional e ter é tudo. Ter beleza, ter atenção, ter status. Isso não é apenas uma preferência superficial. Torna-se a sua definição de si mesma. Ela não mede o seu valor pela força do seu caráter, mas pela frequência da admiração. E quando a admiração se desvanece, como inevitavelmente acontece, a sua mente começa a fraturar-se sob a pressão da invisibilidade. Em psicologia, falamos da diferença entre o eu real e o eu idealizado. Fromm argumentou que a saúde mental requer o alinhamento entre os dois, que quem você é e quem você pensa que deveria ser devem, eventualmente, reconciliar-se, mas para a mulher atraente, o seu eu idealizado foi construído pelas fantasias de outras pessoas. Ela viveu décadas como a projeção dos desejos dos homens, da inveja das mulheres e da obsessão da sociedade. O seu eu real, aquele que pode ser inseguro, solitário, curioso ou imperfeito, foi enterrado sob camadas de gestão de imagem. E aqui está o problema central. Quanto maior o abismo entre o real e o ideal, maior a instabilidade. Homens, quando interagem com uma mulher assim, não estão a lidar com o seu eu autêntico, estão a lidar com uma campanha de relações públicas que dura há tanto tempo que nem ela consegue mais distinguir a diferença. Fromm alertou: a necessidade mais profunda do homem é a de superar a sua separatividade, de deixar a prisão da sua solidão. Mas a beleza, ironicamente, pode tornar uma mulher mais solitária. Ela está rodeada de atenção, mas faminta de intimidade. As pessoas desejam o seu corpo, mas raramente envolvem a sua mente. As pessoas abordam-na com lisonja, mas raramente com a verdade. E assim ela permanece presa, sempre visível, mas nunca verdadeiramente vista. É por isso que, quando um homem finalmente aparece e oferece autenticidade, ela muitas vezes não sabe o que fazer com isso. Ela pode interpretar a honestidade como crueldade, os limites como rejeição e a estabilidade emocional como tédio. Fromm entendia que o amor é um ato de fé, e quem tem pouca fé também tem pouco amor. Se a fé dela foi depositada inteiramente na sua aparência, então o amor também se torna uma performance, condicional, inquieta, transacional. Você pode dar-lhe tudo o que tem, e ela ainda se sentirá insegura, porque o que ela realmente teme é o dia em que a sua beleza já não funcione como moeda de troca. E aqui está o aviso que precisa de tatuar na sua mente. A instabilidade numa mulher bonita muitas vezes não se manifesta como caos no início. Manifesta-se como charme, paixão, uma urgência magnética que o faz sentir como se estivesse a viver num filme. É só mais tarde, quando você já está investido, que nota a volatilidade, a paranoia,
as oscilações emocionais que parecem desproporcionais à situação. Fromm escreveu: não há quase nenhuma atividade, nenhum empreendimento que seja iniciado com tão tremendas esperanças e expectativas e, no entanto, que fale tão regularmente como o amor. E o amor falha aqui não porque você não tentou o suficiente, mas porque estava apaixonado por uma máscara que não poderia sobreviver à realidade. Todo homem que está a ouvir precisa de entender, não é o seu trabalho salvar uma mulher da instabilidade que a sua beleza incubou. Você pode oferecer bondade, pode oferecer verdade, mas não pode desfazer décadas de condicionamento que a ensinaram que ela é o seu reflexo. Você só pode decidir se será consumido por isso ou se afastará antes que o engula por completo. E se ficar, saiba disto. Você não é o parceiro dela. Você é o espelho dela. E no dia em que falhar em refletir a imagem que ela precisa de ver, será o dia em que ela se virará contra você. Quando a maioria dos homens percebe que está demasiado envolvida, já reestruturou toda a sua vida para a manter estável. Deixaram de ligar a velhos amigos porque ela se sente ameaçada por eles. Evitaram eventos sociais porque ela teme a competição. Começaram até a censurar-se, filtrando cada palavra, cada olhar, cada resposta a uma mensagem para garantir que não vai desencadear suspeita ou ciúme. Você pode chamar a isso amor. Eu chamo a isso morte lenta. Erich Fromm alertou: o perigo do passado era que os homens se tornassem escravos. O perigo do futuro é que os homens se possam tornar robôs. Quando você vive sob a pressão constante de gerir o ego frágil de outra pessoa, deixa de ser um homem e começa a ser uma máquina, programada para fornecer sedação emocional a pedido. Eis o que torna esta armadilha tão letal. Ela nem sempre quer paz. A paz significa quietude, e a quietude força a sentir o vazio por baixo da sua beleza. Então, ela fabrica atrito. Ela provoca-o para discussões, testa os seus limites, cria drama onde não existia. Não é porque seja inerentemente maliciosa, é porque o caos lhe dá uma sensação de vida, uma distração do vazio. Fromm escreveu: a busca pela certeza bloqueia a busca por significado. A incerteza é a própria condição que impele o homem a desdobrar os seus poderes. Mas no caso dela, a incerteza não é abraçada para o crescimento. É usada como arma para o controlo. A instabilidade torna-se uma forma de o manter a orbitá-la, a provar constantemente a sua devoção. E é aqui que a sua masculinidade corre mais risco. Não porque será alvo de gritos ou insultos, embora isso venha a acontecer, mas porque começará a aceitar o inaceitável. Dirá a si mesmo que ela é apenas emotiva, desculpará a traição como um momento de fraqueza, racionalizará o desrespeito como estresse ou um mal-entendido. Fromm entendia que o amor não é primordialmente uma relação com uma pessoa específica, é uma atitude, uma orientação de caráter. Se o caráter dela foi moldado por anos de dependência da beleza, então o amor dela não será amor de todo. Será uma transação envolta em paixão. E você pagará por isso com a sua paz, o seu tempo, a sua confiança. Você acha que será a exceção, o homem forte o suficiente para a manter inteira? Essa crença é a sua queda, porque aqui está a verdade. Quanto mais você despeja num recipiente sem fundo, mais rápido se esgota a si mesmo, e quando estiver vazio, ela não vai parar para o reabastecer, ela simplesmente passará para a próxima fonte. Fromm escreveu: o amor imaturo diz, eu amo-te porque preciso de ti. O amor maduro diz, eu preciso de ti porque te amo. O amor dela, quando enraizado na aparência, será sempre imaturo, será sempre necessidade disfarçada de paixão.
E no segundo em que a sua capacidade de satisfazer essa necessidade vacilar, ela começará a reescrever a história da vossa relação para justificar a sua saída. Homens, a razão pela qual isto é tão perigoso é porque a instabilidade numa mulher atraente não parece fraqueza aos olhos destreinados, parece intensidade, parece inebriante. Convence-vos de que encontraram algo raro, mas o que vocês realmente encontraram foi alguém que nunca aprendeu a manter-se em pé, sem um pedestal. E agora, vocês são o pedestal. E quando ela se sentir instável, ela vai pontapear a própria fundação sobre a qual está, mesmo que isso signifique o colapso de ambos no processo. Você tem de se perguntar: quer ser um parceiro ou quer ser um adereço? Porque a beleza desvanece-se, e quando isso acontecer, a única coisa que restará será a verdade do caráter dela. Se essa verdade for oca, nenhuma quantidade da sua força a preencherá, e se tentar, você perder-se-á no processo. A cultura tem-lhe sim alimentado este veneno desde que era um rapaz. Cada filme, cada anúncio, cada canção ensina-lhe o mesmo guião. Quanto mais bonita ela é, mais valiosa ela é. Você foi condicionado a acreditar que a aparência dela é uma medida direta do seu valor e, por extensão, do seu próprio valor. Fromm escreveu: o homem moderno está alienado de si mesmo, dos seus semelhantes e da natureza. Ele foi transformado numa mercadoria, experiencia a sua vida como um investimento que deve trazer-lhe o máximo lucro. A mulher atraente é a marca premium neste mercado de relações humanas. Você persegue-a não apenas porque a quer, mas porque pensa que possuí-la prova que você venceu. Isso não é amor. É consumismo disfarçado de romance. E aqui está a reviravolta cruel. A ela foi ensinada a mesma coisa. O seu valor é o seu preço de mercado, e o seu preço de mercado está ligado à sua aparência. Cada elogio, cada duplo toque no Instagram, cada porta aberta reforça que o seu poder reside na sua aparência. Mas o poder enraizado em algo tão fugaz gera paranoia. Ela observa as mulheres mais jovens a surgirem atrás dela, como predadores na relva. Ela percorre as vidas curadas de outras mulheres bonitas e mede-se contra elas como o preço de uma ação. Fromm alertou: a ganância pelo poder é o resultado da incapacidade de amar. E quando a sua beleza se torna a sua principal fonte de poder, ela irá guardá-la com o mesmo desespero de um rei aguardar um trono em ruínas. Você pode pensar que amá-la acalmará essa insegurança. Acha que a devoção a fará sentir-se segura. Mas o amor não pode curar o que foi construído sobre a fundação errada. Fromm disse-o claramente. O amor só é possível se duas pessoas comunicarem uma com a outra a partir do centro da sua existência. Portanto, se cada uma delas se experiencia a si mesma a partir do centro da sua existência, se ela nunca se conheceu fora do seu reflexo, ela não tem um centro a partir do qual possa amá-lo. Ela só pode amar a versão de si mesma que você lhe reflete. E no momento em que esse espelho mudar, a conexão estilhaça-se. A armadilha cultural é que os homens confundem beleza com compatibilidade. Acreditam que a atração garante o alinhamento, mas a atração é apenas a nota de abertura. A canção ainda pode ser o caos. É por isso que homens com opções ainda acabam infelizes. Eles confundem a euforia de conquistar a atenção dela com a segurança de ter uma parceira. E quando percebem que ela nunca esteve verdadeiramente com eles, mas apenas com a imagem que representavam, já estão amarrados financeira, emocionalmente, talvez até legalmente, à instabilidade que ela carrega. Fromm lembrou-nos: morrer é pungentemente amargo, mas a ideia de ter de morrer sem ter vivido é insuportável.
E viver em constante controlo de danos psicológicos para manter uma parceira atraente não é viver, é existir numa jaula dourada. Então, por que é que os homens continuam a cair na mesma armadilha? Porque a cultura treinou-vos para ignorar os sinais de alerta se a embalagem for bonita o suficiente. Desculpam a arrogância, porque o rosto dela vos distrai. Desculpam o caos emocional, porque o corpo dela vos inebria. Dizem a vocês mesmos que ela só precisa de compreensão, quando o que ela realmente precisa é do tipo de trabalho interior que nenhum homem pode fazer por ela. E aqui está a verdade nua e crua. Quanto mais tempo ficam, mais se treinam para aceitar a disfunção como normal. E é assim, meu amigo, que homens fortes se tornam fracos, não através de um único evento catastrófico, mas através de uma erosão lenta, um limite de cada vez, uma concessão de cada vez, uma verdade engolida de cada vez. Você deixa de liderar a sua vida e começa a gerir a dela, deixa de se manter firme e começa a curvar-se apenas para evitar a próxima tempestade. E quando acorda, percebe que o homem que você era, o homem pelo qual ela se sentiu atraída inicialmente, foi sufocado sob o peso de a manter inteira. Homens, se querem realmente libertar-se deste ciclo, têm de confrontar a parte de vocês mesmos que continua a entrar nele. A verdade é que muitos de vocês perseguem a beleza instável, não por serem cegos, mas porque isso alimenta algo sombrio dentro de vocês, a necessidade de se provarem. Erich Fromm escreveu: o amor imaturo diz, eu te amo porque preciso de ti. O amor maduro diz, eu preciso de ti porque te amo. Mas quando você está perseguindo a mulher mais bonita do salão, raramente se trata de amor maduro. Trata-se de conquistar um troféu para silenciar o medo de que você não é o suficiente. Ela se torna a sua validação, a sua prova para o mundo de que você venceu. E quando o seu valor depende da presença dela, você tolera praticamente qualquer coisa para mantê-la. É por isso que você releva ao drama. É por isso que a defende perante seus amigos, mesmo sabendo que eles estão certos. É por isso que você se convence de que ela vale a pena, mesmo enquanto sua paz se desfaz, porque a ideia de perdê-la parece como perder uma parte da sua própria identidade. Mas aqui está o que você não percebe. Quanto mais você se sacrifica para mantê-la, menos de você resta para que ela possa realmente amar. Fromm alertou: pessoas egoístas são incapazes de amar os outros, mas também são incapazes de amar a si mesmas. Se ela está consumida pela própria sobrevivência no mercado da beleza, ela não pode te amar de verdade. E se você está consumido em mantê-la, você não pode amar a si mesmo de verdade. Você precisa entender que o seu desejo de ser escolhido pela beleza é a alavanca que mulheres instáveis usam, muitas vezes inconscientemente, para controlar os homens. Ela pode nem mesmo enxergar isso como controle. Para ela, é sobrevivência. Para você, é devoção. Mas, na realidade, é dependência de ambos os lados. Você depende dela para se sentir importante. Ela depende de você para sustentar o próprio reflexo. Fromm descreveu isso como uma união simbiótica, onde nenhum dos parceiros cresce, pois estão presos numa armadilha mútua. O homem perde sua autonomia, a mulher perde sua autenticidade. Ambos perdem a liberdade. E aqui está aí a ironia brutal. Muitos homens pensam que a estão protegendo, quando na verdade estão permitindo o seu declínio. Ao constantemente tranquilizá-la, resgatá-la e protegê-la das consequências de sua instabilidade, você a está privando da chance de desenvolver a resiliência e o autoconhecimento que poderiam, de fato, torná-la estável. Fromm escreveu: amar alguém não é apenas um sentimento forte, é uma decisão, é um julgamento, é uma promessa. Se ela não pode tomar essa decisão sem o espelho de sua beleza, então o que vocês têm não é amor.
É dependência disfarçada de romance. A saída não é consertá-la. A saída é consertar a parte de você que acredita precisar dela para se sentir completo. Até que você o faça, continuará confundindo beleza com valor e caos com paixão. Você continuará chamando instabilidade de mistério e volatilidade de profundidade, e continuará oferecendo sua vida a um fogo que nunca foi feito para te aquecer, apenas para te queimar. Fromm acreditava que a capacidade de estar só é a condição para a capacidade de amar. Se você não consegue ficar de pé sozinho, sempre perseguirá a mulher que te impede de encarar a si mesmo. E se ela não consegue ficar de pé sozinha, sempre se agarrará ao homem que a sustenta. Isso não é uma parceria, é uma prisão mútua. Então, para os meus irmãos que estão ouvindo, esta é a pergunta que vocês precisam responder. Você quer ser um homem livre ou um prisioneiro bem decorado? Pois a escolha que você fizer determinará se você viverá sua vida construindo um reino ou guardando uma jaula. Curta, compartilhe, inscreva-se. E se você acredita em manter essa verdade viva, apoie o canal através do link na descrição. O que falamos aqui não é para todos, mas para os homens que ouvem e sabem que é real. Este é o seu chamado para despertar.